Olá, pessoal, voltando para o quarto bloco. Como nós encerramos, então, o Vitor estava falando do Dória. O Dória parece que é o do momento, político do momento, todo mundo falando, ele explora muito bem a mídia, ele está fazendo alguma coisa interessante com as empresas, não é? É o que a imprensa está mostrando, né? Vamos ver daqui a pouco o que vai acontecer. Vitor, ama Dória? Não. Você não tem político de estimação. Não conheço. E também você não tem político de estimação. Não tenho político de estimação. A questão que eu dizia é que, assim, com o Dória, eu sou suspeito de falar porque eu não moro em São Paulo. Eu não conheço o dia a dia do paulistano. O que eu conheço do Dória é a trajetória pessoal dele, que eu acompanhei pela internet, e o que eu vi na mídia. E eu acho que nós estamos no dia 21 de fevereiro. O mandato dele começou dia 1º de janeiro. Como avaliar o trabalho de um prefeito em 1 mês dias, e 21 dias, né? Eu acho que ele pode ter sido um tiro do pé, sim, essa coisa dos grafites, porque, querendo ou não, é uma manifestação artística. Ele apagou coisas muito bonitas nos muros que a gente teve acesso aí, pelo menos na internet, que eu vi. Se isso foi bom ou não, é uma coisa que quem vai dizer é o tempo. Mas, na verdade, nós temos um especialista na mesa, né? Sim, que poderia também, exatamente, né? Então, assim, a questão do grafite eu não posso julgar. Só que eu acho que é muito difícil a gente apontar e falar, não, ele está sendo um prefeito horrível. Porque a gente está com 1 mês e 21 dias de mandato. Quem consegue transformar uma cidade em 1 mês? Tem prefeito que passa 8 anos e não faz nada, sabe? Então, eu acho que, como eu dizia no intervalo, com toda essa bagagem de vida que ele tem, ele é um empreendedor muito bom. E ele é um cara que, apesar de ser um empreendedor muito bom, não sai soltando disparate por aí como um certo presidente de um certo país um pouco ao norte. Então, que é um empreendedor muito bom também, sim. Só que, infelizmente, ele tem convicções um pouco extremas. Então, eu acho que o Dória, se ele trouxer essa bagagem pessoal para a máquina pública, para a gestão de São Paulo, eu acho que ele tem um potencial de ser um prefeito excelente. Então, eu acho que minha mensagem é que é um pouco difícil a gente ter que ponderar para falar se realmente foi um mandato bom ou não com 1 mês e 21 dias. É muito pouco tempo. É muito pouco tempo para fazer alguma coisa realmente significativa. Só um contraponto. Vamos lá. O interessante que o Dória vem conseguindo é uma parceria com as empresas e elas vêm fazendo isso de graça. Até que ponto isso está sendo feito de graça? Nós não sabemos o que está acontecendo dentro do gabinete. Né? Que eles estão ganhando de graça, gratuito, sim, né? Sim, estão ganhando tudo. Os medicamentos estão sendo doados gratuitamente. Até que ponto isso é gratuito, né? Eu acredito que em breve pode ser que também surjam alguns escândalos, porque... Mas você sabe o que eu ouvi, Rodrigo? Que eu li, foi assim, ele faz uma determinada empresa, ele leva lá e distribui. O que a mídia está fazendo em cima, essa empresa gastaria milhões a mais só para pagar mídia. Então está tendo mídia gratuita. Diz que vale muito a pena para essas empresas. Não tirando a razão sua, que daqui a pouco pode surgir alguma conversa aí, não é? Exatamente. Até porque nesse ponto a empresa ela acaba vendendo a sua imagem, a sua marca, financiando a área da saúde, a área da educação e contribuindo para o desenvolvimento da cidade. Mas fica aquele questionamento, até que ponto isso é desenvolvimento da cidade, desenvolvimento para a população, né? Pode ser que, por trás disso, ocorra uma violação à democracia, a interesses privados. Eu sou plenamente favorável, apesar de ser de linha de esquerda, a uma redução do Estado, né? A iniciativa privada ela tem que vir, ela tem que participar, né? Não é somente lucrar, não é só simplesmente colocar um pedágio e cobrar tarifas altíssimas, né? É inconcebível a gente analisar uma rodovia privatizada quando a gente passa recapeamento, governo do Estado de São Paulo, 180 milhões de reais. Se nós estamos pagando uma vez, por que nós estamos pagando pela segunda vez com impostos, né? Para onde está indo todo esse dinheiro, toda a contribuição da tarifa, que seria para a manutenção e ampliação de infraestrutura daquela rodovia? Então, nós temos no país uma classe empresária querendo lucrar muito e fazer pouco, e lucrar em cima dos brasileiros, porque nós já pagamos altas taxas de impostos, não temos retorno,
né? E dentro do processo de privatização ou concessão, ainda nós temos aquelas altas cobranças por trás, que são as taxinhas pagas para os partidos políticos ou para determinado político, financiamento de... A Lava Jato está mostrando isso. Exatamente, a Lava Jato ela vem mostrando tudo isso. Então, a iniciativa privada ela deve participar da democracia, contribuir com o país para o seu desenvolvimento, mas ela tem que analisar também os princípios e valores da democracia, né? A pessoa jurídica ela deve também estar atenta a essa responsabilização, a essa responsabilidade para com o seu país. Ô, Bianca, você concorda com as delações? Não concordo nem com as delações, nem com o foro privilegiado. Por ter falado para você já no bloco anterior, que para mim isso corrompe o artigo 5 da Constituição Federal, que é o direito todos iguais perante a lei, a isonomia. Por quê? Porque é o seguinte, quando você reduz a pena de alguém só por ela contar uma informação, por que isso só para as pessoas que são de alta função, de cargo público? Por que isso? Então, é a mesma coisa que a gente volta a pensar na situação do pobre, da situação do cidadão comum, na situação que tem essa diferenciação. Existe, sim, para mim, na minha concepção, existe essa diferenciação. No ano de 1513, Maquiavel foi lançado o livro Príncipe de Maquiavel, que é o pai da política moderna, e os resquícios dessa política individualista e egocêntrica permeiam na sociedade até hoje. Nós deveríamos seguir uma política... Profunda, hein, Bianca? Eu creio que nós deveríamos seguir uma política antiga, assim, ao modo antigo, platônica, aristotélica, que são os ideais, mas eu acredito que, na minha concepção, mais éticos de política, e eu vejo que há de certa forma, esse corromper de ética e de ideologias que deveriam ser corretas, mas na verdade não são. Júnior, delação e foro privilegiado. Bom, eu acho que o foro privilegiado, eu acho que ele tinha que ser mais restrito, assim, ele, no caso, vamos supor, um deputado, ele só teria foro privilegiado a algo em relação ao mandato dele, entendeu? Algo que ele exerceu errado durante a profissão, durante o cargo... No exercício do mandato. No exercício do mandato dele, independente se foi naquele ano, se foi naquele exercício ou em outro, né? Mas o foro privilegiado não seria para qualquer coisa, entendeu? Eu acho que tem que ser reduzido, sim, porque para crimes comuns eu acho que tinha que ser julgado como todos, né? E a questão da delação, eu acho que, além de ser uma questão muito... É difícil, porque eu não sei se por não tão conhecimento, assim, não quero te ofender de maneira alguma, mas assim, a delação premiada é uma coisa que nos Estados Unidos ela ocorre muito, então... E, tipo, eles pegam e lá é muito... É complicado, porque você põe em risco a segurança da outra pessoa que está fazendo a delação. São vários assuntos que você toma lá e a pessoa... Isso você consegue desmontar uma cadeia. Como que eu chego no traficante lá em cima? Entendeu? É muito difícil, você nunca vai chegar no cara. Mas mal necessário, né? Eu acho que é um mal necessário, é bem o que o Vitor disse. Porque... É difícil, porque você está reduzindo a pena, você está deixando menos impune aquele que tinha que pagar pelo que fez errado, tinha que pagar muito, porque tem gente que trabalha a vida inteira, faz tudo certo, e no final, por causa de uma besteira, perde todos os direitos aí que tem, cara. O direito à liberdade, sabe? Desculpa interromper você, mas assim, eu estava lendo algo do tipo que o foro privilegiado, ele não prejudica não prejudica a pessoa, mas sim a função que a pessoa exerce no cargo público. Só que a partir do momento que essa pessoa comete algum crime dentro da área civil ou criminal, eu acho que ela já não está mais apta a exercer determinada função. Então, assim, eu acho que é uma questão polêmica, há muitas divergências, mas ainda precisamos... O Vitor, você falou que a delação é um mal necessário, ok?
A pergunta que eu faço para você é o seguinte: qual é a diferença do regime militar de 64, onde prendiam as pessoas para entregar os seus companheiros, de hoje, da prisão que é feita para entregar os companheiros? Bom, eu acho que na ditadura militar, de maneira alguma eu concordo com isso, é só um argumento linguístico. Eles tinham recursos para conseguir a delação sem ter que dar nada em troca, né? Eles tinham recursos. Mas é tortura. Não, claro, então. Não, mas hoje você tem o que dar em troca. Você já imaginou? Antes era tortura física. Sim, exatamente. Então, eu acho que hoje em dia a delação premiada, no melhor dos mundos, o cara ia sentar lá na sala com o pessoal da investigação, ia contar tudo e ir embora. Sim, você no sonha. melhor dos mundos. Mas, infelizmente, nós vivemos no mundo Não real. é. Então, eu acho que a delação premiada, ela serve, como o Júnior falou, para você desbaratinar um esquema ali, começando por baixo, sabe? Infelizmente, para você chegar na cabeça do esquema, no topo, você precisa... Torturar alguém. Não torturar. A partir do momento que você prende Não, o de sujeito... maneira alguma. Mas você prendeu o sujeito. Não dá... Tem gente preso há quase um ano aí. Não dá liberdade provisória. Enquanto ele não falar, não sai a liberdade dele. Não é tortura? Mas isso Não, mas tá pagando pelo crime. Ele ia pagar de qualquer maneira. A delação é uma recompensa, no caso. Não, mãe. Então a espera aí. diminuição da pena. Então espera aí. isso que tá Mas querendo como dizer. ele está O pagando, abrandamento da se pena. não houve uma sentença judicial, ou, eu concordo com a condenação em segundo grau, Entendi. um juiz em segundo grau, primeiro grau, um colegiado dizendo, você é culpado. Tá, eu entendi. Mas realmente eu acho que é um mal necessário, porque se a gente não fizer isso, se você não conseguir reter o elemento em questão para tentar conseguir informação dele, porque assim, tudo bem que a justiça, aos olhos da justiça, ele é inocente até que seja culpado, mas às vezes você precisa fazer algumas concessões nesse sentido para conseguir informações para chegar no topo do esquema. É claro que Os meios justificam os fins? Maquiavel. se os fins justificam os meios, eu acho que até certo ponto, sim. O cara não está sendo torturado, ele não está apanhando, ele só está colaborando com uma investigação. Se ele não Você quer acha que colaborar... eu vou deixar você preso num lugar aí, uma semana, você vai ver se é tortura ou Eu não. acho que assim, se ele quer colaborar com a investigação, ele sai rápido. Eu acho que se ele não quer colaborar com a investigação, é porque ele tem culpa no cartório, literalmente. Então eu acho que se ele não tem nada, se ele não deve nada para o Estado, se ele está com a ficha limpa, ele não tem por que passar um ano ali com gente tentando arrancar a informação dele. Rodrigo, Mas eu o acho fecho que é seu. Não, tortura não. Já passamos essa fase. Em termos de Lava Jato, hoje nós temos um questionamento no judiciário, que é esse excesso que o judiciário vem praticando, né? A delação premiada, ela é necessária para a democracia, só que nós temos que cortar os excessos, né? Nós temos pessoas presas por mais de um ano. Isso não justifica, né, uma prisão preventiva por um tanto longo período desse, né? A prisão ela é clara. Eles estão pondo hoje pessoas do colarinho branco dentro do complexo penitenciário para contar, para realmente fazer a delação premiada. O Eduardo Cunha ele não está lá porque ele corre risco de obstrução de provas. Ele está lá porque eles querem que ele abra a boca. E se ele não quer, é um direito dele. Ele tem o direito de se manifestar, ou ele não vai produzir prova contra ele mesmo. Cabral, né? Exatamente. Eles estão todos lá por esse motivo. O judiciário está forçando com que eles contribuam com as delações premiadas, né? Mas aí, nesse ponto, ele tem o direito dele de ficar quieto, né? O direito da legítima defesa. E entregar quem ele quer. Ele deveria, né? Seria, digamos, moral ele entregar toda a cúpula, né? Todo mundo adoraria ver uma delação do Eduardo Cunha. Sim. Hoje, seria interessante? Muito. Mas iria arrebentar a economia do país novamente. Desestabilizar as instituições, né? O judiciário também ele precisa começar a ser investigado, né? Há pouco tempo nós tivemos aí a presidente do STJ. Ela chegou a renunciar ao cargo, ela não chegou nem a assumir, porque vazou na imprensa que ela recebe R$400 mil por mês, né? Sendo que a Constituição estabelece que o limite é o salário do presidente da República.
Então, existe algo errado, existe um corporativismo muito forte por trás disso, né? É inconcebível, em plena recessão, crise econômica, o judiciário ter 40% de aumento no salário. Se quer contribuir com o Brasil, contribua de maneira justa, né? De maneira igualitária, não fazendo corporativismo. Né? O judiciário ele precisa corrigir os seus excessos. Precisa essas críticas que a imprensa tem Não soltado. só o judiciário, né, Rodrigo? Os poderes. Os poderes. O executivo, o legislativo, a gente tem visto aí também, Ministério Público, poder executivo, legislativo e judiciário. Exatamente. Todos. Até esses dias eu brinquei com o procurador jurídico, eu falei assim, seria interessante a gente colocar o promotor para ele ser o prefeito da cidade. Né? Hoje nós temos uma judicialização da política. Política é do poder executivo, do poder legislativo. O judiciário ele está ali para atuar em defesa do que está garantido na lei dentro do seu plano legal. Né? Hoje eles estão passando por cima da Constituição, rasgando a Constituição Federal. Né? Passando por cima de garantias e direitos individuais previstos lá no artigo 5º. São esses excessos que o judiciário precisa cortar. Eles não são, em si, o salvador da pátria. O salvador da pátria é o povo brasileiro. E são o povo brasileiro que precisa conversar. Esquerda e direita teriam que sentar numa mesa e debater o futuro do país. Pegar o que cada um tem de melhor. Se a esquerda trabalha melhor com os direitos sociais, vamos se atentar aos direitos sociais. Se a direita trabalha com a questão do liberalismo econômico, vamos pautar nessas ideias também. Vamos unificá-las. Vamos reestruturar o país. Contribuir para que os dois saiam ganhando. Norberto Bobbio fala sobre uma possível junção dessas duas vertentes, ainda que sejam paradoxais, que é o socialismo e o... Exatamente. Quem sabe, né? E seria extremamente necessário, porque hoje nós não temos que debater PT, PSDB ou PMDB. Hoje nós temos que debater o Estado que nós queremos. Né? Sim, não Surgiu muitas críticas aí na imprensa ao nome do Alexandre de Moraes por ser nomeado ao STF. Será que o problema está no nome ou o problema está no que prevê a Constituição, no modelo em que ele é nomeado? É óbvio que o presidente da República, mediante indícios de que está envolvido em problemas, vai colocar alguém que possa defendê-lo. Mas o sistema permite, né? Exatamente, o sistema permite. E é o sistema que nós temos que combater. Sim. Né? E hoje nós estamos combatendo siglas. Nós estamos brigando entre PT e PSDB. Hoje nós derrotamos o PT. Amanhã nós vamos derrotar o PSDB. E assim por diante nós vamos ficar brigando. E o PMDB sempre pela beirada. Sempre pela beirada. É uma bipolaridade partidária, na verdade, né? Parece que virou uma guerra fria política. É a mesma situação ali da Rússia socialista e dos Estados Unidos capitalista, né? Mesmo dentro dessa última eleição de prefeitos, a sigla com o maior número de prefeitos no país é o PMDB. Não se governa um país sem o PMDB. Eles estão quase pedindo música no Fantástico, né? Depois de 3 presidentes sem serem eleitos. Pessoal, agora nós estamos terminando esse bloco e voltaremos para o próximo bloco para comentarmos os cartoons do Xavier. Xavier, enquanto nós falávamos aí, o Xavier, ele pegava a alma de cada um e jogava no papel. E agora vamos ver o que ele enxergou nesse bate-papo. Pessoal, voltaremos já.